Fala, guys, olha só, nos últimos 10 anos, certo, o Bitcoin valorizou incríveis 7.880%. Muita gente, certo, mudou de vida por causa disso, mas isso com certeza você já deve ter ouvido falar, né? A questão é, por que você ainda não montou um plano de aposentadoria aí com Bitcoin? Calma, olha só, não tô dizendo aí para você sair comprando, certo, tudo de uma vez. Eu vou te mostrar, certo, como o Bitcoin pode o quê? Ser uma ponte, né, melhor dizendo, para você conquistar o quê? A tão sonhada liberdade financeira. Sem mistério, certo? Sem enrolação. Então, bora pro vídeo. Fala, guys, tudo bem com vocês? Olha só, a tão sonhada, certo, liberdade financeira pode estar bem na sua frente e eu vou te mostrar um plano aí, certo, realista para você entender o que, como isso é possível. Se você ainda não manja muito, certo, de Bitcoin, pode até parecer o que meio ousado falar em aposentadoria com ele, né? Mas a verdade, guys, é que isso é totalmente possível, certo? Desde que você tenha o quê? Uma estratégia bem definida, melhor assim dizendo, e siga o caminho certo. Então, olha só, bora entender como fazer isso acontecer? O fundamento aí dessa estratégia é bem simples, certo, guys? É acumular o quê? Patrimônio ao longo do tempo, usando o Bitcoin como o principal ativo. A ideia aqui é que, com o tempo, certo, o BTC, ou melhor dizendo, o Bitcoin, caso você não conheça a sigla, se valorize e te gere o que? Uma renda passiva, ou seja, ganhe R$1. E pelo fato que dele ficar mais caro, o Bitcoin não é só mais um investimento qualquer, certo? Ele é único porque tem uma característica bem especial, que é a própria escassez. Traduzindo para você entender melhor é o seguinte, isso quer dizer que só vão existir no mundo cerca de 21 milhões de unidades aí de Bitcoin, certo? E ponto final, não vai ter mais isso, né? Diferente aí o que das moedas, certo, tradicionais que o governo pode imprimir a qualquer momento e sem limite, o que gera, guys, a desvalorização. O Bitcoin não pode ser criado do nada, certo? Como as moedas tradicionais, tá, guys? O que o torna, posso melhor dizer assim, mais protegido contra a inflação. Além disso, ele o que é descentralizado, ou seja, nenhum governo ou banco, guys, pode controlar. E quando olharmos o que para os últimos 10 anos, certo? O Bitcoin foi simplesmente o ativo mais rentável, deixando ações, fundos imobiliários, imóveis e até outros para trás. Mas olha só, guys, cuidado, isso não significa que você deve vender tudo, certo? E colocar 100% do seu dinheiro em BTC. Nada disso, tá? Embora seja improvável, não é possível que o Bitcoin aí vá a zero. Então, assim, sempre é bom se você manter uma estratégia bem equilibrada. Agora, voltando aí ao assunto principal, né, certo? Por que isso pode te ajudar a construir riqueza? Simples, tá? O Bitcoin foi feito para o quê? Para ser resistente, guys, à inflação. Já o dinheiro comum não, ele pode ter o seu poder de compra diminuído com o tempo. Pensa assim, se você hoje, né, começa a guardar R$1.000, daqui a 10 anos esse dinheiro provavelmente não compra nem a metade do que daquilo que você compraria hoje. Isso acontece, guys, porque os preços sobem e o dinheiro perde valor. Já com o Bitcoin não, isso é diferente. Como tem o quê? Uma oferta limitada, guys, e a demanda também do Bitcoin tende-se a crescer, isso pode manter e até aumentar, certo, o valor no longo prazo do Bitcoin. Então, entender isso e montar uma estratégia certa pode sim ser o que um grande passo, né, para você rumo à sua liberdade financeira. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Jéssica, como é que isso, certo, vira aposentadoria na prática? Olha só, guys, se você quer ter uma renda mensal, por exemplo, de R$10.000, certo? Isso significa que você precisaria de um patrimônio aproximadamente aí que gere 120 mil por ano, correto? Comparado que temos 12 meses no ano. Nos modelos tradicionais, para isso acontecer, guys, você teria que ter investido aproximadamente em torno de 1,25 milhões. A diferença com o Bitcoin é que, por conta do seu potencial, certo, de valorização, o esforço para chegar ao que nesse valor, guys, pode ser bem menor do que os investimentos aí tradicionais. Para você ter uma ideia melhor, certo? Olha esses dados aqui segundo a gestora da Hashdex aí entre 2014 e 2023, né? O Bitcoin teve uma valorização de 7.880%. Isso dá uma média aí de 788% ao ano. Mas atenção, guys, certo? A valorização passada, certo, não garante a valorização do futuro.
Isso é uma possibilidade, não uma certeza. O que dá para dizer é que, olhando o histórico, certo? O Bitcoin tem sido um dos ativos mais interessantes aí para quem pensa no longo prazo. Então, o mais importante aqui é você começar, mesmo que pareça pouco no início. O tempo vai passar aí de qualquer jeito, certo? E o que você faz com ele é o que realmente faz a diferença. Vamos pensar assim, se você começa a investir R$ 500 aí por mês, ao final do primeiro ano, com uma valorização média de 30%, você já teria cerca de R$ 6.936. No segundo ano, se aumentar, né, os aportes para R$ 1.000, por exemplo, né, esse valor aí pode chegar a R$ 22.889. Já no terceiro ano, guys, investindo R$ 1.500 por mês, né, você teria algo em torno de R$ 50.563. Lembrando que o rendimento, certo, desses exemplos é de juros compostos, é de mês a mês. Agora, antes que você diga para si mesmo, certo? Ou para mim mesmo aqui nos comentários, que eu não tenho essa grana para começar a investir tudo isso. Então, talvez seja a hora de você avaliar, hora de começar a pensar em aumentar a sua renda ou se organizar melhor, certo? Para que você consiga, no final, ter a sua aposentadoria. Isso tudo, guys, vai depender das suas escolhas, de como você faz agora. Os primeiros anos aí são sempre os mais desafiadores, isso é normal, é para todo mundo. E nesse período é que você precisa trabalhar mais e economizar e resistir às tentações aí de gastar com coisas desnecessárias. Mas olha só, com disciplina, com esforço, vale muito a pena. E sim, guys, o mercado de Bitcoin é volátil, todo mundo sabe disso. Vai ter anos, certo, em que ele sobe muito acima da média, melhor assim dizendo, e outros que ele pode até cair bastante. Mas se você olhar para longo prazo, certo, se você olhar bem lá para frente, isso serão chances de sucesso de você aumentar muito o seu patrimônio. Se você pensa, certo, que juntar 1 milhão parece algo impossível, então divida esse objetivo aqui pela metade, certo? Ou por metas menores. E quando você começar a dar os seus primeiros passos, vai perceber que é muito mais realista do que parece. O primeiro passo é sempre o mais difícil, né? Mas na verdade ele é o mais importante. Mesmo que no início você só consiga acumular pouco dinheiro no primeiro ano, isso já é um grande avanço para você. Porque é o seguinte, o tempo, guys, vai passar de qualquer jeito. Então a diferença é o que você faz com ele. Se você usa o tempo a seu favor ou se você fica parado apenas vendo outras pessoas conquistarem a sua independência financeira. Agora, imagina que depois de 5 anos ou 10 anos, você já tem aí um patrimônio que te dá muito mais segurança e liberdade. Imagina você poder trabalhar por escolha e não por obrigação. Decidir o que faz sentido para você e não depender de um salário fixo. Isso pode ser sim, tá, guys, realidade na sua vida. Sabe aí o melhor de tudo isso? Isso será fruto, certo, do seu próprio esforço e determinação. Então, comece hoje, não perca tempo não, cada pequeno passo, certo, conta. E daqui a alguns anos você vai Vai poder agradecer por ter tomado essa decisão hoje. Agora, deixa eu te falar alguns benefícios, né, de você se aposentar com o Bitcoin. Guys, escolher fazer aplicações em BTC tem sido uma certeza de valorização e patrimônio aí no longo prazo. Até mesmo, guys, países têm investido nessa criptomoeda. Na aposentadoria tradicional, guys, você depende do sistema que pode mudar com o tempo, leis, certo? Crises econômicas, decisões do governo. Com o Bitcoin, a história é diferente, certo? Mostra-se diferente até hoje. Ele pode te dar um caminho mais independente, sem aquelas limitações aí dos modelos convencionais. Pense o seguinte, no regime CLT, certo? O seu salário e a sua aposentadoria podem ser afetados pela inflação, isso aí você já deve saber, certo? Impostos ou até mesmo as crises do país. Já o Bitcoin, guys, ele é descentralizado, ou seja, não está na mão do governo ou de banco qualquer. Isso significa que ele não pode ser desvalorizado por decisões políticas ou econômicas. Agora, imagina que você quer usar o seu dinheiro em outro país, certo?
Se você recebe em reais, vai precisar o quê? Converter para pagar e lidar com as variações aí do câmbio. Com o Bitcoin não, certo? Não tem nada disso. Ele é global, pode ser usado e convertido em qualquer moeda, de forma bem rápida e de forma prática. É como ter um passaporte financeiro, certo? Que te acompanha para qualquer lugar do mundo, onde quer que você vá. É claro que muitas coisas ainda precisam mudar, certo? Isso aí eu entendo, mas estamos no caminho, estamos no processo. Já existe aí uma expectativa, guys, de valorização aí desse ativo para os próximos anos. Ó, existem alguns especialistas que falam que o Bitcoin ele pode chegar a 200 mil dólares e em outros, né, especialistas, tem outros especialistas que estão especulando a valorização em cerca de 1 milhão de dólares. E se essas previsões aí se confirmarem, você tem hoje uma grande oportunidade de começar, certo, a investir em um ativo pensando o quê? No longo prazo. Estamos falando em construir um patrimônio onde você possa viver e também você possa ter dignidade e autonomia, sem ficar refém aí do sistema engessado aí do nosso governo. Então, guys, abra seus olhos, certo? Não espere o preço do Bitcoin subir ainda mais para você começar a fazer o quê? Os aportes nesse ativo. É claro que você precisa fazer isso com moderação e de forma bem consciente, certo? Não pegue todo o seu dinheiro e invista em criptomoeda. Lembre-se que ele ainda está no processo, certo, de ser regularizado de uma forma mais segura. É isso aí, guys. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero estar te ajudando aí cada vez mais a entender as possibilidades do futuro de se aposentar com o Bitcoin, entre outros. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha para poder outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo e ativa o sininho de notificação para você entender, né, e saber toda vez que chegar vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!